algum tempo, já venho fazendo algumas pequenas reflexões pessoais. Uma pergunta que me surgiu é: será que o meu eu de 10 anos atrás reconheceria o meu eu de hoje? E qual seria o conselho que o meu eu de agora daria a quem eu fui há 10 anos atrás? Nesse período de 5, 10 anos, muita coisa aconteceu, boas e não tão boas assim. Muitas pessoas entraram e se foram, pessoas ficaram, pessoas partiram que sinceramente eu nem lembro quando elas se foram, nem me recordo. Algumas pessoas ainda sei o seu nome, ainda lembro de suas vozes, da conversa que tínhamos, detalhadamente como era a nossa relação. De algumas pessoas eu tenho uma vaga lembrança de como eram os seus rostos, sinceramente não me recordo de seus nomes e nem me esforçando eu me recordo da nossa história junto. Durante 10 anos, muita coisa acontece na sua vida, mas acredito que dificilmente alguma pessoa continua sendo a mesma. Isso tudo tem a ver com as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas atitudes, ações e reações, que com o tempo vão tornando as pessoas que somos agora. Obviamente que eu não estou falando que não tem nada de errado nisso. Algumas coisas poderiam ter mudado a nossa forma de ser e até mesmo onde estamos. Foram essas ações, foram essas atitudes que nos colocaram no lugar onde estamos agora. Uma frase que eu vi recentemente foi que foram as minhas escolhas. De certa forma, eu posso sim aceitar que as minhas escolhas me colocaram nessa atual realidade. Eu não sei lhe dizer se ela é uma realidade boa ou ruim, porque eu se eu pensar um pouco mais, eu poderia estar em uma situação melhor ou pior. Mas o que eu posso falar com total franqueza, e durante esse período, durante esses 10 anos, a minha convivência com inúmeras pessoas foram positivas em alguns pontos, já em outros pontos nem tanto. E infelizmente, algumas pessoas, alguns lugares, elas podem acabar quebrando. Você é quebrado de uma forma silenciosa, diariamente, como gotas sendo colocadas em um copo d'água. Cada dia coloca-se uma gotinha a mais. Mas o copo d'água, assim como você, assim como eu, a gente suporta até uma certa quantidade. E por mais insignificante que pareça uma gota d'água, com o tempo, em 10 anos ou até menos, copo enche, copo transborda. E é aí então, no momento que o copo transborda, que você percebe tudo o que aconteceu nesse período, a forma com que você foi quebrado lentamente pelas pessoas e por alguns lugares. Quando eu cito lugares, eu posso estar me referindo talvez até mesmo à casa em que você conviva com sua família, com teu companheiro, com tua companheira, universidade, escola e principalmente trabalho. Você é quebrado apenas por você não significar nada, por você ser totalmente substituível a qualquer momento. Você é apenas mais um número. E eu não falo apenas das empresas, que você é apenas um funcionário com uma numeração no RH ou para sua chefia. Mas hoje em dia, até em relacionamentos, você é um número, você é um inscrito, você é alguém que está seguindo, você faz parte da quantidade de likes, de views. Antes o que a gente tinha uma ideia de que você é apenas um número para a empresa, você é um número hoje em dia para qualquer um. Você pode ser apenas mais um no número de amigos de uma rede social e que sinceramente nem sabe o seu nome, mal sabe que você existe. No mundo corporativo, você está ali não apenas doando o seu conhecimento, mas sim o seu tempo, o tempo da sua vida, o tempo que você poderia estar curtindo com a sua família, descobrindo as possibilidades que existem na sua vida para você ser feliz, desbravando o mundo, cuidando da sua mente, do teu corpo, da tua alma. Mas não, você tá ali 8, 10, 12 horas por dia trabalhando. Pode ser que você trabalhe no escritório, sentado numa cadeira, ar-condicionado, computador, protocolos, processos, formulários, metas, atender cliente, responder demanda. Ou talvez você tenha um trabalho que seja mais braçal, atendimento ao público, prestador de serviço, vendedor, não importa. Você tá doando o seu, nesse doar do seu tempo, o trabalho ele pode se tornar muito repetitivo. Quando ele se torna repetitivo, de uma certa forma, você acaba dominando aquilo que você vai saber fazer de cor e salteado, que é sempre a mesma coisa. Mas muitas empresas, elas acabam estabelecendo metas que você precisa cumprir. Exigências das quais a empresa não é capaz de suprir, atender, mas exigem que você faça. E não acha que fica só nas metas, não. Cobrança, perseguição, assédio, te sobrecarregando. Às vezes você é contratado para fazer uma coisa, mas você acaba fazendo o trabalho de 4, 5, 6 pessoas, ganhando por um. Não contentes, eles ficam sempre te mudando. Uma hora você tá fazendo isso, outra hora você tá fazendo aquilo. Eles acham que o seu cérebro é como se fosse um computador, que você
vai abrir o programa e vai estar lá exatamente o que fazer e você não vai errar. Você vai fazendo porque você precisa daquele emprego, você precisa daquele trabalho. Você tem suas responsabilidades, mas com o tempo você vai saturando, você vai cansando, você vai percebendo que aquilo ali não faz sentido. Não é preciso que seja daquela forma, mas eles querem seguir dessa forma. E aí você vai perdendo todas as suas forças, suas energias vão sendo drenadas, você vai ficando cansado. E você reza pelo seu dia de folga. Se você atua na escala 6x1, olha, você sabe muito bem. No dia da sua folga você não tem forças para fazer praticamente nada. A vontade de ficar na cama é enorme, mas você precisa cuidar da sua vida. E às vezes você também acaba sendo responsável por outras vidas que dependem de você. Então você não pode se dar esse luxo. Com isso, a mente e o corpo vai adoecendo. Aqueles que não trabalham na escala 6x1, 5x2, ficam loucos pela chegada da sexta-feira. Poder postar sextou, sextou mesmo. Sextou que você vai encher a cara, você vai dançar, você vai cantar, você vai falar alto. Sexta, sábado, até no domingo, para exorcizar toda a loucura que foi durante a semana, todo o cansaço que foi durante a semana. Mas aí chega no domingo à noite, começa a bater aquela ansiedade, ou no dia antes de retomar o trabalho, você começa a ficar tenso, nervosa, ansiedade, baixa aquela tristeza. Porque só de você lembrar do sacrifício e do esforço que você precisa fazer para ir trabalhar, voltar do trabalho. E aí eu sei que você muitas vezes fica triste, se questionando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado na minha vida, por que é que eu estou passando, sendo que muitas vezes você conhece pessoas falando de forma bem sincera, não possuem metade da capacidade que você tem, trabalham com algo muito mais tranquilo e ganham o dobro, o triplo de você, com muito mais benefício. E é então que você se cala, em silêncio você chora, mas você não pode demonstrar essa sua tristeza, essa sua fraqueza. Você precisa estar ali de pé, novamente, trabalhando, atuando. E se você se encontrasse com você de 10 anos atrás, qual seria o conselho? E sabendo como vai ser o teu futuro, como é a tua realidade, você se daria? Isso também tem muito a ver com as escolhas que você fez na sua vida, das pessoas com que você se envolveu, das oportunidades que você deixou passar, das atitudes não tomadas, dos momentos em que você deveria ter feito a escolha. Talvez se você tivesse feito algumas escolhas, hoje em dia você estaria curtindo a tua vida de uma outra forma. Você estaria vivendo a sua vida e não apenas existindo para pagar conta, não apenas existindo, lutando para sobreviver. Para o meu eu, 10 anos atrás, posso dizer que eu tenho até uma carta escrita à mão, com mais de 8 páginas, detalhando todas as minhas decisões e as consequências. E diante disso, o que não fazer e o que realmente era necessário. Acredito que o mais importante do que ter o arrependimento é compreender que a cada dia, o agora é um presente que nós temos para poder agir de forma diferente. Mesmo quando todas as portas se fecharem, quando todas as caras se virarem, mesmo quando as pessoas não buscam a tua versão, elas já escolheram um lado da história. É o momento de fazer a diferença para si mesmo, uma atitude, em silêncio, com toda a experiência acumulada nesses 10 anos, de todos os resultados que você viu, alguns deram certo, outros não, você já tem a maturidade de mudar o jogo. E não vai ser nada rápido, não vai ser nada de 1 ano, 3 anos, de demorar 5, 8 até 10 anos se você conseguir virar o jogo. Mas para que haja e exista essa mudança, é necessário que tenha a percepção de que você foi quebrado, que você nunca vai conseguir se consertar, mas a partir dessas peças quebradas, você pode se reconstruir, se remoldar de uma outra forma, até melhor. Quando você realmente se deu o direito de perceber que você está quebrado, sai de perto de quem está te quebrando, sai do trabalho, saia desse convívio tóxico que está acabando com você, a sua saúde mental, com a sua saúde física, tá te debilitando e te deixa sem forças para viver a vida, te deixa sem forças para fazer o que você gosta e de ser quem você realmente é, tornando-se uma pessoa apática, desmotivada, triste, sem perspectiva de futuro, caído em uma depressão profunda. Afaste-se, procure uma ajuda, um terapeuta, psicólogo, um psiquiatra, faça um tratamento, conhece ti mesmo. E aí, aquela pessoa que você foi há 10 anos atrás, vai olhar para você sorrindo e orgulhosa, porque você deu conta de que você conseguiu resolver, você é capaz de mudar o jogo. Talvez você confie em você, talvez você não confie, você acredite, talvez você não acredite, talvez você queira,